Olá, muito boa noite para você que está conectado aqui nas redes sociais e no canal do YouTube no SimProApp. Eu sou Max Cavalcante e hoje estamos iniciando mais um podcast SimProApp, uma edição muito especial. Nós vamos conversar com a Beth Sinzervinski, tá certo, Beth? Tá certo. Difícil esse nome, né? Difícil. A Beth é psicopedagoga e ela tá chegando aqui para conversar um pouco mais sobre inclusão ali na sala de aula, inclusão para o professor, esse tema que é super amplo e que com certeza é de interesse do professor, mas no final a gente também vai trazer uma novidade, porque a nossa intenção é sempre trazer coisas boas para os nossos filiados e que capacitem eles a serem cada vez melhores em sala de aula. Beth, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Beth, eu começo te perguntando, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre você, sobre sua profissão, para os nossos, a nossa audiência conhecer um pouquinho melhor sobre a Beth. Tudo bem. Bom, eu sou a Beth Sinzervinski, eu sou pedagoga há 26 anos, então comecei a trajetória ali há um tempo atrás, e dentro da educação eu transitei por várias áreas. Já atuei na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio. Ultimamente, nos últimos 8 anos, eu estava em uma escola bilíngue e tomei a decisão de atuar como psicopedagoga, já era formada há algum tempo, já atuava também nessa parte clínica e este ano eu resolvi ficar apenas com a clínica e sair um pouco ali da sala de aula, porém a sala de aula eu falo que ela nunca sai da gente. Professor uma vez, professor sempre, né? Professor sempre. E eu tenho muito orgulho em dizer que sou professora. Hoje eu atuo como psicopedagoga, que é um braço importante ali também, um auxiliar para os professores dentro de sala de aula, mas as inquietações de professora continuam aqui bem latente dentro de mim, apesar de não estar mais na sala de aula. E de ser professora também, você entende muito... Entende não, né? Você como professora passou pelas dores que os professores passam, sabe as necessidades, o que acontece numa sala de aula, que muitas pessoas que estão ali fora não entendem, né? Beth, um dos temas que a gente vai falar aqui sobre é a inclusão, né? O que é a inclusão escolar e por que ela é importante? Incluir é, de fato, colocar ali o aluno como protagonista, entender que, apesar das limitações, ele tem, com a adaptação correta, condição de caminhar perfeitamente ali junto com a turma, de acordo com aquilo que ele pode oferecer. Eu sempre brinco com as famílias na clínica que, por exemplo, eu sou míope. E para que eu possa enxergar de longe, eu preciso de óculos. Certo. E isso não me faz diferente de ninguém, né? É uma forma de me incluir, por exemplo, para assistir uma palestra, né? Se eu tiver que ficar lá no último lugar, só vai ser possível enxergar se eu tiver essa adaptação, né? Que é o óculos ou a lente de contato. E na sala de aula é a mesma coisa. Às vezes o aluno ele não consegue fazer o que todo mundo faz ali do mesmo modelo, mas se tiver uma adaptação, se tiver algum ajuste, ele vai conseguir. Então, eu trago a inclusão dessa forma, de uma forma muito clara e muito visual, e que é possível. Porém, nós, professores, e eu falo nós porque, como eu disse, para mim isso ainda é muito forte, muito latente, e eu pretendo que continue sendo, às vezes é muito difícil. E como eu passei por essas dores, eu sei que é difícil para o professor incluir. Muitas vezes por falta de conhecimento técnico, de formação, de apoio até da rede, da rede escolar, da família. Então, tem uma série de fatores que muitas vezes dificultam o acesso desse aluno à inclusão dentro da sala de aula. E ela é extremamente importante, porque o que um professor nunca pode deixar de acreditar é que todos são capazes de aprender e todos merecem aprender. Beth, agora te pergunto assim, a categoria, né, extremamente ampla em várias áreas, você acha que eles estão capacitados com a inclusão hoje em dia na sala de aula? Afinal, hoje nós temos muitos temas sendo debatidos nas escolas,
muitos alunos novos, e com a correria do professor, às vezes ele não consegue parar um pouco, né, para entender um pouco mais. Como você enxerga o cenário hoje da categoria no caso de inclusão? De fato, os professores não estão preparados, como eu também não estava. Nós vemos várias notícias, né, que às vezes até nos deixam tristes quando a gente vê na mídia sobre algum caso de inclusão que não foi bem aceito, não foi tratado da forma que deveria em sala de aula. Exatamente. E você tocou em um ponto que é muito importante falar, a correria do professor. As demandas do professor dentro de uma sala de aula, elas são gigantescas. E muitas vezes a escola oferece formações ou até a internet de profissionais que não pisaram no chão da sala de aula. Olha só. Então, às vezes, são ali dicas, livros, sites que não nos dizem como fazer. E na correria, muitas vezes, aquela teoria, ela não faz muito sentido. E o professor, muitas vezes, não consegue assimilar, entender como colocar tudo aquilo ali em prática para fazer sentido para ele, para o aluno dele. E também não tem recursos, não tem os recursos necessários. Então, tudo isso dificulta muito o acesso. E, de fato, os professores precisam ser formados. No meu pequeno grupo de colegas, uma discussão é sempre: eu não me sinto preparado para acolher esse aluno com esse determinado transtorno. Ou eu não sinto que o meu trabalho tem feito diferença na vida desse aluno. Então, isso são evidências de que o professor ele não está formado, de que ele não tem acesso à informação correta e que ele vai ali, um dia após outro, ficando frustrado e também não desempenhando melhor dentro da sala de aula. Imagino. Beth, quais são os principais benefícios da inclusão para os alunos com e sem deficiência também? Bom, os alunos, eu digo que sem deficiência, eles acabam também sofrendo ali, porque muitas vezes o professor ele vai acolher aquele aluno que tem algum tipo de dificuldade de forma mais específica e os demais vão ficando. Então, é um grande desafio para o professor atuar com esses dois grupos distintos. Então, a importância de incluir é também saber beneficiar os alunos que não têm deficiência e aliar isso à prática com estratégias que possam servir para todos. Então, o grande desafio é esse. E como a psicopedagogia ela auxilia na identificação de necessidades educacionais especiais? A psicopedagogia, eu digo que é um braço muito importante para o professor, porque nós vamos entender realmente, por meio de testes, questionários, o que impacta a aprendizagem daquele aluno. Então, onde é realmente o problema? É na aquisição de leitura? É na compreensão? É alguma dificuldade de linguagem? E aí vai levantar alguma hipótese diagnóstica e isso vai dar um direcionamento tanto para a família quanto para o professor para lidar melhor com esse aluno e oferecer também a melhor estratégia. A intervenção, né, ela vai servir justamente para tratar, para auxiliar aquela criança a lidar com aquela dificuldade, a superar aquela dificuldade e também vai propor ao professor meios para que ele lide também com esse aluno dentro da sala de aula, na medida do possível, né, para a instituição, para o professor e para a sala de aula. Beth, eu vou pedir para você compartilhar algum exemplo de um caso de sucesso na inclusão escolar, só para os professores terem uma noção mais prática aí em casa. Tá, joia. Bom, por exemplo, um aluno que sempre teve dificuldade com a matemática. Esse é um caso real. Ele tinha notas muito baixas o tempo todo no Fundamental 1. Chegou até o 8º ano do ensino Fundamental 2 com muita dificuldade em matemática. Olha só. Muita dificuldade. A ponto de tirar 0 em todas as provas.
E a família, né, os professores também pediram, não, busca uma ajuda, porque os professores têm esse olhar também. Tem aquela régua, né? Porque tem todos os alunos na mesma faixa etária e eles conseguem perceber aqueles que não estão caminhando de acordo com o que é esperado. E essa aluna, ela, né, a professora pediu que buscasse ajuda, porque chamou a atenção da professora. E quando veio para a clínica, que, né, eu comecei a avaliar, nos testes, o que ficou claro? Ela tinha dificuldades básicas de senso numérico, de números. Ela não sabia o que era unidade, dezena, centena, milhar. Então, me chamou muita atenção quando eu pedi para ela escrever o número 1000 e alguma coisa, 1630, se eu não me engano. E aí ela ficou assim, olhando para mim, e eu pedi, escreve 1630, você sabe como escrever? Aí ela escreveu um ponto e alguma coisa. E ali ficou claro que ela não sabia escrever. E depois, né, a hipótese diagnóstica foi de um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo grave em matemática. Então, o processo de intervenção, ele iniciou e hoje ela já caminha muito bem. No início foi muito complicado conseguir as adaptações, conscientizar a escola de que era uma aluna que, infelizmente, ela chegou ao 8º ano com toda essa dificuldade, mas a escola conseguiu fazer essas adaptações e hoje ela caminha. Hoje nós já estamos ali em um nível de uma aluna de 4º, 5º ano na matemática. Ela conseguiu superar essa dificuldade, já sabe a sequência numérica, conta de 2 em 2, já consegue fazer as 4 operações matemáticas. Uma evolução, né? Então, uma evolução, assim, visível, mas que poderia ter se estendido até muito mais tarde. Se não fosse identificado, né? Se não fosse identificado. Então, começou lá no olhar do professor, né? Que viu que alguma coisa não estava certa, a família que acolheu o comentário, o trabalho clínico, então é um tripé. Um exemplo extremamente prático, né, Beth, da importância do professor estar capacitado em poder olhar e entender. Beth, existe alguma dica para o professor que está em casa, ele ali na sala de aula, conseguir ter um olhar um pouco mais amplo para você passar agora, para ele identificar algum... não sei se problema é a palavra certa ali com algum aluno? Bom, entender realmente o que é esperado para aquela série. Eu trabalhei alguns anos com formação de professor na última escola em que eu estava, e uma coisa que eu sempre dizia para as meninas era: o professor ele precisa saber o que é esperado para aquela faixa etária. Isso é muito importante, para não avançar, para não atrasar e para saber, isso aqui está dentro do esperado ou isso aqui é um atraso? Essas habilidades são, assim, eu falo que livro de cabeceira para o professor. Ele precisa saber. Até para ele ter, assim, tranquilidade de contar para o pai: olha, é esperado que o seu filho, ao final do 2º ano, leia, né, todas as classes de palavras e ele não está lendo. Então, isso me preocupa, é um atraso. Então, o professor, ao ser contratado, porque na categoria acontece muito de você estar ali há 2, 3, 4 anos no 2º ano e no próximo ano ter uma vaga para o 5º ano e o professor ter que se adequar. Então, a dica é, ao entrar naquela série que é nova para você, a primeira coisa é entender o que é esperado para aquela série. Beth, existe algum curso hoje que possa capacitar esses professores a ter esse olhar mais amplo, eles sejam literalmente capacitados para lidar com casos de inclusão ali na sala de aula? Olha, existem alguns cursos. Aqui em Brasília eu não sei dizer, eu já fiz vários cursos, sempre fora daqui, infelizmente. Mas a minha dificuldade com alguns cursos, claro que
com o tempo você vai refinando o aprendizado, vai abrindo a mente para novas, né, para novas necessidades, e você vai sabendo escolher melhor. Mas uma dificuldade que eu sempre tive, e uma inquietação também, é que muitos cursos são dados por especialistas que sabem muito. Eu fiz excelentes cursos, mas que muitas vezes nunca pisaram o chão da escola. Olha só, é diferente a visão, não é? É muito diferente, porque às vezes trazem estratégias que você olha e você fala, nossa, mas não faz sentido para uma sala de 30, 40 alunos. Então, a internet, assim, está cheia de cursos de formações, tem muita coisa, mas realmente precisa filtrar, porque eu vejo que a grande necessidade ali é ensinar como fazer. Beth, e falando sobre curso, a gente está planejando, né, junto com você. Você já trouxe aqui um pouquinho da sua experiência. A gente está programando, né, um curso de formação continuada ali para o professor com foco na inclusão, correto? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque é uma novidade que eu estou trazendo aqui, mas que já está sendo estruturada em algumas reuniões com a nossa presidente, com a Beth e também a nossa equipe ali do sindicato, para a gente trazer essa formação continuada para o professor, que é muito importante, assim como a Beth relatou aqui no início do nosso podcast. Beth, conta um pouquinho do que está vindo por aí para a gente. Conto, sim. Primeiramente, eu estou bem feliz com a oportunidade. Uma coisa que sempre me inquietou foi essa necessidade de estudar. O cérebro que chega hoje à escola, ele não é o mesmo de 5 anos atrás, né, e muito menos de 10 anos atrás. Então, o professor, ele realmente precisa mudar a visão, precisa ter esse apoio para conseguir lidar com esse novo cérebro que chega à escola. E essa formação sempre foi um desejo. Eu digo que nos últimos anos eu tive a oportunidade de formar equipes, de aprender muito, porque quando você ensina, você aprende muito, e de perceber o quanto é um caminho extremamente importante e necessário. Nós estamos acompanhando aí nas redes sociais, em rede nacional, o quanto os professores estão desistindo da sala de aula porque eles se veem totalmente sem saída, com turmas cheias, sem apoio, sem condição de estudar, sem tempo de estudar. Então, o grande motivo de pensar nesse curso de formação é fortalecer esse professor que está na sala de aula. É fazer com que ele entenda que ele é extremamente importante para a sociedade. Às vezes, as pessoas falam, quando eu digo, eu sou professora, as pessoas, nossa, você é sofredora. Não sou sofredora. Eu sou uma peça muito importante na formação dessas crianças. E é isso que os professores precisam entender. E para que eu pudesse entender o quanto eu sou importante, o quanto o meu papel é rico dentro de uma sociedade, eu precisei me formar. Eu precisei estudar muito, eu precisei fortalecer minha prática, fazer muitos cursos. E é um ponto, assim, essencial para o professor. Por isso que quando a Karina me trouxe, né, a proposta, eu fiquei, assim, muito feliz em saber que o sindicato também tem esse olhar de que a gente precisa fortalecer esses professores. Perfeito. E são medidas que a gente até busca em reuniões que temos com alguns órgãos importantes, com a nossa diretoria. A gente sempre tenta a gente coloca em pauta ali a inclusão, de que forma capacitar o professor, de que forma até levar essa consciência para a escola, que também precisa disso também, os pais também, mas a gente tenta aqui fazer o nosso papel. Beth, incorporar essas formações no currículo dos professores é extremamente importante, não é? Essa formação continuada. Sim, exatamente. A cada curso, a cada insight que a gente tem, é uma prática diferente que você coloca, é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Então, você se atenta para uma coisa que até então você não tinha percebido.
Às vezes as coisas são feitas no automático, ali na correria, e você não percebe que, às vezes, um ajuste pode fazer muita diferença ali para aquela criança, para aquele adolescente, né? Porque eu vejo que os professores de Fundamental 2 e médio sofrem ainda mais com a questão da inclusão. Porque são especialistas, então não tiveram ali a mesma formação que o pedagogo e são 50 minutos de aula, então é desesperador. Quando eu vou a alguma reunião em escola que proponho adaptações, às vezes os professores falam, não, mas eu não sei o que é isso, eu não sei o que é adaptação, não sei o que é adequação. E eu percebo que é, assim, um problema grave, né? Por isso que o conhecimento, ele precisa ser espalhado e precisa ser urgente. E quando você tem o conhecimento, você trabalha mais leve, você sabe como lidar com algumas situações, né? Beth, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Em breve nós vamos trazer novidades sobre esse curso, palestra, workshop. A gente está preparando aí com a Beth, com toda essa expertise dela aí na área, para ajudar os professores. E nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, no nosso site. Já estou convidando a Beth aqui para voltar, para a gente fazer um especial só para falar sobre essa novidade que está vindo aí, tá? Então fica ligado, @simproepdf no Instagram, www.simproepdf.org.br no nosso site, que nós vamos divulgar em primeira mão lá. Beth, vou pedir suas considerações finais aqui, por favor. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu já adianto que está sendo tudo preparado com muito carinho, preparado por alguém que tem o pé dentro da sala de aula. E isso é muito importante. Isso é muito importante, né? São construções que fazem sentido. Eu acho que isso vale muito a pena. E o conhecimento, ele empodera o professor. Eu acho que todos os professores precisam desse empoderamento para se colocar como peça-chave dentro dessa sociedade, para a escola em que atua, para as famílias, para as crianças e para a sociedade. Eu acho que isso é o que nunca pode sair da mente de um professor. Com certeza. Que presente, Beth. Obrigada. A gente está levando para os nossos professores, nossos filiados. Muito orgulho da nossa presidente, da nossa diretoria, estar sempre correndo atrás de novidades como essa e com profissionais como a Beth para poder ajudar a nossa categoria. Muito obrigado você que assistiu essa entrevista até agora. Obrigado, Beth, pela participação, reforçando o nosso convite para você voltar. Nos vemos em uma próxima aqui no nosso podcast Simproep. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo professor, mandar no grupo ali do Zap dos seus amigos professores da escola. Informação de qualidade nunca é demais. Nos vemos na próxima. Até mais. Simproep, sindicato forte, professor valorizado.